No vídeo passado tivemos o resultado final da luta entre Miyamoto Musashi e Honda Tadakatsu. Musashi havia saído vitorioso daquele combate feroz. Motoshika dava gargalhadas enquanto Munisai olhava sério. Ele via Musashi indo até o corpo de Honda. Musashi vendo Tokugawa ajoelhado ao lado do corpo de Honda, ele começava devagar. Velho, se você não tivesse algo para proteger, eu que teria perdido. Você valorizava seu Lorde acima de sua própria vida. Eu não consigo entender isso. Tokugawa ainda do lado do corpo de Honda dizia: eu entendi, Tadakatsu. Era em prol de me elevar à supremacia do país que você apostou tudo e perdeu. Senão não seria possível você perder, seu tolo. É uma verdadeira pena. Você tinha que ser meu representante. Nesse momento o narrador começava a dizer: nesse dia foi feito que o período Edo, o período mais pacífico na história do Japão e a época mais próspera para a cultura das massas, que durou por 260 anos sobre 15 gerações de Tokugawa shogunato, nunca existiria. Depois desse dia a história do Japão seria escrita através de carnificina e morte. Um curandeiro do torneio chega até Musashi e fala que vai tratar de suas feridas. Musashi se mantinha em silêncio. Em seguida ele falava que não precisava de tratamento. O curandeiro não entendia porque ele estava se recusando a se tratar. Musashi saía andando enquanto divagava. Aquela luta pela vida com o velhote pôs um fim na vida que eu achei que tinha tudo menos diversão. Cada um desses cortes que levei me ajudaram a despertar. É graças a ele consegui derrotar aquele Nil massivo. Musashi saía andando e o curandeiro falava que precisava tratar de suas feridas, porque senão ele iria morrer. Musashi parava e falava que ainda tinha outros mais fortes. Nesse momento o médico do torneio arregalava seus olhos e soava frio, e Musashi continuava dizendo: continuar me banqueteando da vida de mais pessoas fortes nesse torneio e ser o artista marcial mais forte. Motoshika dizia que Musashi fez um bom trabalho ao vencer Honda. Munisai não falava nada e em seus pensamentos ele pensava: ele é o Musashi. Musashi com uma aura assustadora passava pelo seu pai. Muni sentia aquela aura sinistra e ele começava a devagar. Essa presença dele é como se ele fosse uma pessoa totalmente diferente de antes da luta. Musashi parava e falava: ei pai, esse Tenkaichi é o melhor, obrigado por me trazer junto. Muni continuava em silêncio, suava frio e em seus pensamentos ele continuava: não há erros. Na sua luta mortal com Honda, aquele talento com a espada tremendo que ficou estagnado com ele está prestes a acordar e crescer para ser uma árvore muito maior do que eu imaginava. Musashi, com uma aura totalmente diferente de antes, saía andando enquanto Muni olhava ele partindo. A cena mudava, e o narrador dizia: ao mesmo tempo que a primeira partida acabava, um homem falava que era a vez de Konoe, um velhinho aparecia e dizia que já estava na hora. Ele falava que está ansioso porque já faz muito tempo que ele teve em um palco. Ele estava cansado e com as costas doendo de tanto esperar. Nesse momento o velho revelava que era cego, e era pro grandalhão guiar ele até a arena. Então nos era revelado quem era aquele velhinho. Ele era Kidashin Musou, toda Seg, e as outras duas pessoas também eram reveladas, toda Shigemasa e o patrocinador Konoe Sakiza. Toda tropeçava em uma pedra e saía cambaleando. Os dois olhavam aquela falta de equilíbrio do velho. Shigemasa ficava furioso com aquilo. Ele dizia: um velho cego lutar na presença do Lorde Nobunaga é muito desrespeitoso. O patrocinador de toda ria daquela situação e Shigemasa continuava dizendo: ele provavelmente não pode nem lutar, até eu poderia bater nele. Toda mandava ele calar a boca. Shigemasa olhava furioso. Ele gritava bem alto: quem você está chamando de estúpido? Ele arregalava seus olhos. Toda mandava ele se acalmar. Nesse momento, em uma velocidade tremenda, ele cortava a mão de Shigemasa. Então toda dizia: não tô tão velho que levaria uma surra de você. Shigemasa olhava para sua mão. Ele sentia dor por causa do corte, mas quando ele iria falar algo, outro corte surgia em seu nariz. Muito sangue era derramado. Toda leva sua espada até a orelha do samurai e fazia outro corte. Shigemasa não conseguia falar direito. Então toda falava: oh, eu não consigo te escutar direito. Você é um samurai. Você deveria falar mais claramente. É por isso que eu odeio os homens de Oda. Toda arregalava seu olho mostrando que ele era realmente cego. E ele continuava dizendo: você entende, seu estúpido. Shigemasa olhava para os olhos de Toda e pedia desculpas. A cena mudava para a arena. Lá, Mori apontava seu leque para uma cortina e falava: o confronto feroz da primeira partida acabou. A segunda partida de hoje está prestes a começar. Quem vence essa batalha irá enfrentar Miyamoto Musashi, aquele que derrotou o Neo. Primeira rodada, segunda partida. Guerreiro representando o clã Konoe, faça sua entrada. A porta começava a abrir, os tambores soavam, juntamente com o som de uma harpa. Mori continuava dizendo: ele talvez
Talvez seja um homem velho que perdeu sua visão com um corpo que passou de seu auge. Porém, como todos os homens fortes dizem, não mexa com Toda, porque o homem que é tudo menos forte é temido. Bem aqui, agora a força desse espadachim velho será testada. Toda se musou, Toda Seigen. Toda escutava as pessoas falando e ele dizia, aqui tem menos pessoas para assistir do que pensei. As pessoas no local se perguntavam se aquele velho cego poderia lutar no torneio. Toda ria daquelas perguntas e dizia que podia ouvir todos eles. Ele mandava um de seus subordinados jogar algo e assim era feito. Mori se assustava com aquilo, ela pulava para trás e se perguntava o que era aquilo. Então todos no local se assustavam, pois tinha uma cabeça no centro da arena, era um dos homens de Oda, era Shigemasa. Todos diziam-se Toda estava querendo começar uma guerra contra o clã Oda. Toda não dava muita bola para aquelas acusações, ele falava, calem a boca, só para saberem, eu só joguei as coisas para cima por causa que me ofereceram a luta. Se você tem algo contra, vem aqui enfrentar esse velho cego, certo, pequeno Oda. Oda Nobunaga via aquela imponência de Toda, ele olhava pro velhinho, começava a dar risadas e dizia, sim, muito bom. E Yagyu olhava aquela locomoção na arena e divagava. O mestre de Kodashi Toda Seigen, ó céus, estou curioso nessa. Toda ficava sem graça diante a resposta de Nobunaga, ele em seus pensamentos chamava Oda de estúpido, vendo que seu plano de irritar o Lorde não havia funcionado. Mori pegava a cabeça de Shigemasa, ficava impressionada com o corte que Toda havia feito, então ela dizia, que corte bonito, os ossos do pescoço são bem duros, então decapitação é um trabalho difícil. Se a lâmina não cortar entre os pequenos espaços dos ossos, ela vai parar. Até com um criminoso sem emoção não são muitos que podem fazer isso. De repente esse velho cego parece todo brilhante agora. Toda fingia não estar se importando com aquela explicação de Mori. Então ela continuava, agora as coisas estão ficando interessantes, esse velho poderia bater de frente com aquele cara. Mori começava a apresentar o lutador que iria enfrentar Toda Seigen. As portas começavam a se abrir e Mori continuava, qual é a força armada mais forte do período Sengoku? Era a feroz cavalaria de Takeda? Não, não mesmo. Tem uma força nesse mundo que faz até a cavalaria de Takeda tremer de medo, isto é a força ninja conhecido como Fuma. E entre seus líderes, dentre aqueles que herdaram o nome de Kotaro, tinha um chamado o mais forte, a capa e o punhal do clã Rojo. Fuma Kotaro, o quinto. Uma pessoa com uma máscara assustadora aparecia, um homem dizia, o clã Fuma veio para tomar todo o Japão. Todos no local ficavam surpresos com aquele participante dizendo que ele era maior do que Musashi. Mori respirava fundo, abria seus olhos e dizia, o que aparecerá no Tenkaichi não será o quinto Kotaro. Yagyu ficava surpreso com aquele pronunciamento de Mori e a mesma continuava, dentre os Fuma, há um que herdou o nome de Katoru do quinto, descendo ao estágio Tenkaichi. Sim, é ela, a Imperatriz Fuma. Fuma Kotaro a sexta, uma mulher extremamente musculosa aparecia no local, ela havia pousado em cima do quinto Kotaro. Todos no local repararam aquela mulher, todos olhavam os seus peitos e seu incrível corpo musculoso. A sexta nesse momento começava a soltar fumaça pela boca, uma quantidade enorme de fumaça preenchia o local, então a Imperatriz dizia, agora vamos ver. Ela olhava para o seu oponente e não gostava do que via, pois à sua frente estava um velhinho. A Imperatriz dizia que preferia um oponente que tivesse um pouco mais de gordura. Fuma falava que seu oponente era um macaco seco. Toda não gostava daquele insulto e gritava, quem você está chamando de macaco seco? A Imperatriz olhava para o velho e dizia, bem, Kotaro não é alguém para se envergonhar da comida. Algumas vezes quanto mais estranho a comida, melhor o sabor. O patrocinador da Imperatriz começava a falar. Todos parecem surpresos que a sexta geração é uma mulher. Aquela garota ultrapassou a quinta geração nas habilidades de artes marciais. Todos ficarão surpresos com o poder da Imperatriz Fuma. A Imperatriz soltava fumaça pela boca, então ela dizia, Oxi. O quinto ouvia aquilo, ele se animava e gritava, Eiyo. Todos ali ficavam sem entender por que ele falou aquilo. Ele pegava uma corrente, erguia, apontava aquela arma na direção da Imperatriz. Yagyu olhava aquilo, ficava sem entender, então nos era mostrado o que estava acontecendo. O quinto jogava aquela arma na direção da Imperatriz, ela não olhava e levantava seu braço, ela pegava aquela arma jogada com uma velocidade assustadora. Todos no local ficavam surpresos com aquela arma. Mori ficava impressionada com aquela arma. Fuma começava a dizer, a herança da corporação dos ninjas de Fuma, a Shuriken de Fuma, uma arma que mais parecia com uma ponta de uma lança, era extremamente grande para ser chamado de Shuriken. Todos no local ficavam impressionados com a arma de Fuma, todos diziam que aquilo era muito grande para ser uma Shuriken. Yagyu olhava aquela arma e dizia, ó céus, aquela Shuriken é bem incrível, mas que isso? É difícil de acreditar que ela parou aquela massa de metal em pleno ar com apenas uma mão. Nobunaga gostava do que estava acontecendo, ele ria sem parar. Toda nesse momento começava a falar, aquela coisa fez um barulho forte, Shinobis realmente carregam esse tipo de coisa. Fuma absorvia aquela fala de Toda e dizia, que impaciente, não seria chato se Katoru te dissesse antes da luta começar, você terá que esperar para ter um gosto desse neném. Primeira rodada, segunda partida, sexta geração, Fuma Kotaro versus Toda Seigen. E a batalha comece.